Senhoras, senhores, senhoritos, senhoritas, senhores, vê que eu tô ajeitando aqui a visibilidade melhor assim pra olhar pra minha cara, vocês conseguirem me ver. Pronto, assim. Iluminação vai e volta. Então, essa aula é voltada para os alunos do sétimo ano do Colégio Fenísia Freire, Ofenísia Freire, tá? Que o diretor não me veja errando o nome da escola. Colégio Fenísia Freire. A disciplina é artes. Essa aula é voltada para os alunos do sétimo ano. Eu já falei? Eu acho que já, né? Então, sétimo ano, Ofenísia Freire, artes. Tá? Aí a gente vai dar continuidade ao assunto que a gente começou na última aula sobre o capítulo 3, a cidade e a arte pública, que a gente falou um pouquinho sobre lá o barroco, aquela pracinha bonitinha, que fica lá na fonte, lá em Roma, com a fonte dos quatro rios, e por aí vai. Aí a gente vai dar continuidade ali na página 63, a partir da página 63. Né? E o que é que lá na página 63 se fala? Especificamente sobre o grupo Tá na Rua. O grupo Tá na Rua, que é de lá do Rio de Janeiro, é formado por um coletivo de atores que busca os espaços livres e abertos da rua para fazer teatro. Como a gente estava falando, se trata de arte pública. A arte pública é todo tipo de arte que vai ser produzida, que vai ser mostrada, que a atuação é feita toda na rua. Que é mostrado para o grande público, que as pessoas estão passando lá no dia a dia e vão parar para poder assistir aquela performance artística, né? Aquela peça teatral assim no meio do nada, de repente está lá rolando e você fica lá entretido, tá? Se não estiver atrasado para o trabalho, para ir para a escola, né, gente? Mas enfim, esse grupo é um coletivo de atores que vai buscar esses espaços livres e abertos de rua para poder fazer teatro, fazer as suas apresentações teatrais. O grupo surgiu no ano de 1980, lá no Rio de Janeiro, encabeçado pelo ator e diretor Amir Haddad, um defensor de novas políticas para a arte pública. Professor, como assim? Política para a arte pública? Como assim? É colocar, sei lá, um político lá de paletó e gravata para poder subir num palanque e começar a falar assim: eu defendo a diminuição dos impostos. Tá? Não, gente, peraí, deixa de ser maluco, viu? Doido. Então, o que são políticas para a arte pública? Aqui tem bem especificado, dizendo o seguinte: são as formas estabelecidas pelo poder público de incentivo, apoio e financiamento para manifestações artísticas gratuitas, abertas ao público e apresentadas geralmente em ruas, parques e praças. Ou seja, a ideia de políticas públicas, a política para a arte pública ou políticas públicas para a arte, é uma forma de financiamento, uma forma de incentivo, e aí existem várias maneiras de se incentivar essa produção artística, né? Como por exemplo, você vai ceder um espaço para que os ensaios possam acontecer. E aí, claro, esses artistas eles vão fazer a sua espécie teatrais, vão ter uma contrapartida, né? Digamos, o município de Aracaju tem lá um galpão que ele não usa. E aí tem um grupo de arte, um grupo artístico, um grupo teatral, que está procurando um espaço para poder fazer os seus ensaios. E aí, qual é a conversa que existe entre o poder público, lá, o município de Aracaju, e o grupo de arte? Eles chegam e fazem o seguinte, a prefeitura chega assim, eu vou ceder esse espaço para você, eu vou te emprestar esse espaço para que vocês façam seus ensaios, desde que uma vez por semana vocês
se apresentem na Praça Fausto Cardoso para o público que está ali. Ou então, uma vez a cada 15 dias, vocês vão numa escola do município para apresentar uma peça teatral. Então, a contrapartida vai ser uma prestação de um serviço que esse grupo de teatro vai fazer para a prefeitura. É uma das formas de incentivo, existem várias outras também. Uma das formas de incentivo. Isso significa que eles só vão poder trabalhar dessa forma? Não, eles precisam também ganhar um dinheiro, né? Então, eles vão ensaiar, vão ter uma vez por semana uma peça que eles vão apresentar lá na Praça Fausto Cardoso, uma vez a cada 15 dias, uma peça que vão apresentar lá numa escola, uma ou duas escolas num dia. Mas nos outros dias da semana, nos outros finais de semana, eles podem ter uma peça para apresentar no teatro, no Tobias Barreto, no outro teatro que eu esqueci o nome agora. Brincadeira. Ou apresentar em outros teatros, em outros locais, de forma paga, né? Que eles vão ser pagos para isso. Mas existem esses incentivos, esses apoios, esse financiamento de diversas formas diferentes. Né? Pode ser uma concessão de dinheiro também, pode ser esse empréstimo de um espaço, pode ser através de um financiamento de uma parte dos ingressos a serem pagos, a serem comprados, né? Pela população para assistir a peça teatral. Então tem várias formas diferentes. Enfim, o Tá na Rua ocupa um sobrado no bairro da Lapa, onde realiza oficinas teatrais, ensaios e celebrações. O que são oficinas teatrais? Oficina teatral significa, professor, eles vão consertar o teatro. Não, gente, tá? Não, é oficina teatral. Eles vão ensinar a encenar. Ensinar a fazer teatro. Ensinar, ensino a vocês encenarem uma cena, produzirem uma cena teatral, a fazerem um espetáculo teatral. As oficinas teatrais, então, elas vão servir basicamente para ensinar as pessoas, as crianças, os jovens, os adultos a se apresentarem, que aí pode ser no teatro ou na música. Muitas vezes na oficina teatral você pode ter uma parte musical também, você pode ter pode ser que essa oficina teatral ajude você simplesmente não para poder chegar a se apresentar na frente de um palco enorme com 400 mil pessoas te assistindo, mas às vezes só para você enfrentar a sua própria timidez. Você pode entrar numa oficina teatral, fazer uma oficina de teatro, só para poder se soltar mais, conseguir se apresentar mais e virar um professor assim maravilhoso mesmo. Não, mentira. Não vira não. É um dom. Mas enfim. Resgatando então a dramaticidade das festas populares em seus espetáculos, o grupo atua cada vez mais próximo de sua plateia. Esse resgate da dramaticidade, a ideia do drama, quando a gente fala em dramaticidade, quando a gente fala em drama, aqui não é tipo aquelas novelas e filmes que o pessoal sai se acabando de chorar de tudo, aquele dramalhão todo. Quando a gente fala em dramaturgia, dramaticidade, nesse caso a gente fala sobre qualquer tipo de encenação teatral. Pode ser uma comédia, mas a gente fala sobre dramatização, que é simplesmente você trazer uma carga emocional de um determinado personagem para aquele espetáculo. Então, você resgata essa dramaticidade das festas populares, a ideia
dos personagens, das pessoas que fazem essas festas, que participam dessas festas, como se estivesse vivenciando aquilo no exato momento que aconteceu, né? Então, como você sabe, eu sou da Bahia. E aí, tipo, uma das festas mais populares, mais tradicionais que tem aqui em Sergipe é a dos caboclinhos e lambe-sujos, que retrata uma situação, um embate, uma que retrata aquela ideia da luta, da briga entre os negros africanos que foram escravizados e os indígenas. Então, os caboclinhos são os indígenas, os lambe-sujos fazem parte desse imaginário da população negra africana que foi trazida aqui para o Brasil. Então, houveram alguns combates entre eles, né, alguns embates entre eles. Então, quando a gente fala aqui sobre resgatar a dramaticidade das festas populares, essa dramatização, que não é o drama de Chororô, mas sim você trazer a ideia do que os personagens que participaram, as pessoas que participaram ativamente naquele momento da história entre a população indígena e a população negra africana aqui no Brasil, quando eles entraram em embate, eles estavam participando ativamente dali. O que essa representação vai vir hoje em dia, século XXI, a dramatização dessa festa popular, dessa manifestação cultural daqui de Sergipe, ela precisa ter essa ideia da dramaticidade. Então, quando o grupo teatral surge para poder representar os dois lados da história, eles vão incorporar esses personagens de tal forma que é como se eles estivessem vivendo exatamente aquele momento que aconteceu da luta entre essas duas populações. Então, por isso que a gente fala sobre resgatar a dramaticidade dessas festas populares, né? E pronto, aí o grupo atua cada vez mais próximo da plateia. Essa é a ideia de se trabalhar nas apresentações de rua, fazendo arte de rua, né? Aí o Amir, ele afirma o seguinte: eu tenho uma utopia de que o artista seja sustentado pela cidade, pelo cidadão que reconhece o artista como seu patrimônio. Utopia é um lugar que não se alcança, no caso, uma sociedade real. Então, quando o Amir Haddad, ele diz que não é o Fernando Haddad, não, viu, gente? Foi candidato a presidente e tal, PT, petista, esquerdista. Quando ele afirma assim que eu tenho uma utopia de que o artista seja sustentado pela cidade, é a ideia de que eu tenho um sonho, que eu sei que é um sonho irreal, que eu sei que é um sonho que não vai acontecer, mas eu gostaria que isso acontecesse. Tá? Então, o meu sonho, no caso, o sonho do Amir Haddad aqui, era de que esses artistas eles pudessem ser sustentados pela cidade, eles pudessem trabalhar exclusivamente com aquilo, viverem da sua arte, né? Viverem das suas apresentações teatrais. Porque muitas vezes esses tipos de artistas, esses artistas de rua, eles vivem ou das doações do público mesmo, aquela coisa de passar o chapéu, né? Ou então eles têm trabalhos secundários. Tipo, é um cara que durante a semana ele trabalha de contador num escritório lá de contabilidade, e quando chega de noite ele ensaia e nos finais de semana vai se apresentar na rua junto com o restante do pessoal. Aí um que é contador, o outro que é gari, o outro que é professor, o outro que é só um estudante, o outro que... e assim por diante. Então a ideia do Amir Haddad aqui, dessa sociedade utópica, dessa utopia, era de que
os artistas eles pudessem viver exclusivamente da sua arte. Infelizmente a gente sabe que é difícil. Ah, professor, mas tem artista que vive somente disso. Ah, mas geralmente é a galera que já é mais consagrada, né? São os atores da Globo, da Record, tal, que ganham muito dinheiro, né? Mas para a grande maioria da população isso não acontece, né? A grande maioria dos artistas, ainda que sejam artistas muito bons, isso não acontece porque a chance não chega, infelizmente, para todos. Triste. Mas enfim. E aí, claro, que também o cidadão ele possa reconhecer esse artista como sendo um seu patrimônio, como ele enxergando esse artista como alguém que faça parte do patrimônio daquele local, trazendo uma importância histórica daquela pessoa para a comunidade, né? É o caso, por exemplo, de Dona Nadi. Dona Nadi, da Mussuca. Ela, por exemplo, ela é praticamente um patrimônio de Sergipe, né? Ela é vista dessa forma, como o patrimônio de Sergipe. Ela que é do samba da pareia, né? Que a galera chama assim, Nadina Mussuca, que é uma artista que ela já conseguiu chegar a um patamar em que ela é reconhecida basicamente como um patrimônio, como uma referência artística da música para todo o Sergipe, né? Pela representação, pela representatividade que ela traz sobre o samba. Uma mulher que é negra, que é uma idosa já seus 70 e tantos anos, eu acho, 80 anos. Deixa eu botar aqui, ó. Nadi da Mussuca. Pronto. Dona Nadi da Mussuca, que não tem a idade dela aqui. Mas enfim. E aí é o samba da pareia e tem o nome da Nadi da Mussuca como basicamente sendo um patrimônio já de Sergipe, né? Ainda que ela não consiga viver exclusivamente da arte dela, porque a gente sabe que, infelizmente, ainda no Brasil, para a população que é mais pobre, é difícil se viver de arte, especificamente, né? Mas ela é vista como um patrimônio, né? Como aqui se reclamar, reconhecer o artista como seu patrimônio. Muita gente pode não conhecer. Não duvido nada que tenha gente na sala que nunca tenha ouvido falar sobre Nadina Mussuca. Vale dar uma pesquisada, viu? A história dela é bem bacana. Enfim, página 64 para a gente encerrar a aula de hoje. Tem a letra da música Salotepe, do Vitor Ramil, meu xará Ramil. Não preciso ler aqui, nem cantar para vocês, né? Sinto hoje, não vou cantar para vocês. Mas aí depois vocês podem também dar uma pesquisada sobre essa música Salotepe, do Vitor Ramil. Eu não posso colocar aqui no vídeo, porque senão eles vão me cobrar direitos autorais e o professor não tem dinheiro para pagar essas coisas. Mas enfim, aí tem assim. O músico Vitor Ramil, ele sempre que aparecer, vocês estão acompanhando pelo livro aí, né? Página 64, sempre que aparecer entre parênteses, lembrando, é um ano de nascimento da pessoa. Se tiver entre parênteses um ano e depois um traço e um outro ano, significa que ele nasceu naquele primeiro período e faleceu no período seguinte. Deixa eu ver se tem aqui. Por exemplo, lá na página 62, volta aí um pouquinho. Aí tem lá falando sobre o escultor italiano Gian Lorenzo Bernini, 1598 a 1680. 1598 foi o ano de nascimento dele, 1680 foi um ano de morte. Então, quando tiver só uma data, no caso do Vitor Ramil, 1962, é um ano de nascimento. Ok? Então, o músico Vitor Ramil, na música Satolepe, e não Salotepe, Satolepe, de 1984, canta seu cotidiano em Pelotas, no Rio Grande do Sul.
E olha que interessante. O que é que significa Satolepe? Que nome estranho, maluco é esse aí? Satolepe nada mais é do que Pelotas ao contrário. Oh! Pois é, meu povo. Vocês podem fazer essa brincadeira também, é interessante, né? Dá cada nome estranho da zorra. Por exemplo, se bota assim, meu nome, Vitor. Vitor Vilas Boas. Ao contrário, fica Rotiv Saliv Saob. Bom, quase um nome russo, né? Rotiv Saliv Saob. Então, na música Satolepe, do ano de 1984, quando foi composta, ele canta seu cotidiano na cidade de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul. Em meados da década de 90, ele já vivia no Rio de Janeiro, quando decidiu voltar para sua cidade natal e assumir a identidade que tinha com a cultura sulista. E aí a gente traz uma ideia bem interessante sobre isso, que é você ter uma identidade vinculada à sua cultura local, digamos assim. É como se a identidade, por exemplo, do sertanejo, mais aquele sertanejo raiz mesmo, não é esses Gustavo Lima, Luan Santana, tá, não sei, não sei, mas sertanejo raiz mesmo, tipo Milionário José Rico, Chitãozinho Choró, Chitãozinho Choró não, canta muito mais música de amor, mas sei lá, Sérgio Reis, uma galera que provavelmente vocês nem conhecem, seus pais conhecem, se não seus avós devem conhecer. Eu não tenho idade para ser avô, né, mas eu sou um velho, um novinho, um bem velho. Eu sou novo, viu, gente? Mas enfim, aí esses artistas, eles têm um costume muito de cantar a sua identidade, de falar sobre a cultura local. A gente vê isso muito forte com os músicos pernambucanos. E aí um pouquinho mais recente. Você pega um Otto, o Lenine, um Chico Sainz, por exemplo, ou então Seu Pereira e Coletivo 407, que é sensacional os caras. Eles são de lá da Paraíba. E aí, nas músicas deles, eles também chegam e retratam um pouco do cotidiano da vivência deles dentro da cidade, né? Aqui em Sergipe, a gente pega, por exemplo, o Alex Santana, que ele tem uma música ou outra que ele vai retratar o cotidiano, a vivência dele no dia a dia aqui dentro de Aracaju, pegando um ônibus, indo pra praia, indo para encontros de músicos, de amigos e tal, em locais dentro da cidade e tudo. Então, vai retratar essa representação cultural a respeito do local de onde ele vem, onde ele vive, né? E ele vai trazer essa identidade como o Vitor Ramil faz dentro da cultura sulista. Então, quando ele foi morar lá no Rio de Janeiro, ele começou a se dar conta assim, ó, velho, minha vida não é essa aqui de praia, não. Gosto daquele friozinho do sul mesmo. E aí o que é que ele faz? Passou a defender o que ele chama de estética do frio. Isto é, uma arte ligada ao ambiente subtropical. Galera de geografia aí, ó, que aí a região sul, ele tem um clima subtropical, né? Tem o clima tropical, que é a parte mais central do país. E aí quando você vai rumando lá para o sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e tal, você já vai chegando num clima que ele é mais subtropical, que já vai bater aquele friozinho, você vai ficar batendo dente, né? Aqui o povo já está tremendo de frio, fazendo 22 graus, chega lá no sul a 10 graus. O sulista tá lá de bermuda e camiseta e você vai estar lá todo agasalhado. Mas enfim. E aí ele vai acabar trazendo mais nessas músicas essa estética do frio lá do Rio Grande do Sul, né? E aí na música Satolepe, eu falei que não ia falar, mas é interessante falar assim algumas coisas, alguns trechos dessa música, porque vai retratar justamente esse cotidiano dele dentro dessa cultura sulista, né? E aí o que é que vai ter? Por exemplo, a Dalva e o Kleber na sala tomando mate das 7. Sabe que lá no Rio Grande do Sul o pessoal gosta muito de tomar o chimarrão, né? O chimarrão que ele tem o mate.
aquele matinho lá que eles jogam por cima, é um mate, de onde a gente fala, o chamate, tal. Um mate é uma coisa que eles colocam lá no chimarrão. A avó vem vindo da copa, trazendo queijo em pedaços. Eu liberto nas palavras, transmuto a minha vida em versos, da maneira que eu bem quiser. Depois de tanto tempo de estudo, venho pra cá em busca de mim. Ele falando um pouco sobre esse retorno dele do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul. E a relação familiar, você vê essa coisa de estar dentro de casa com a avó, levando queijo, eles tomando o mate, o chimarrão lá juntos. Só caminho pelas ruas como quem repete um mantra. O vento encharca os olhos, o frio me traz alegria. O frio. Faço um filme da cidade sob a lente do meu olho verde. Metido. Nada escapa da minha visão. Muito antes das charqueadas, da invasão de Zeca Neto, eu existo em Satolepe, Pelotas. E nela serei para sempre o nome de cada pedra e as luzes perdidas na neblina. Quem viver verá que estou ali. Então ele traz essa estética do sul, da vivência dele dentro de uma cidade que acolhe ele muito mais do que Rio de Janeiro. Né? Rio de Janeiro é uma capital. Rio de Janeiro já foi capital do Brasil, inclusive. E aí, a partir do momento que ele volta à sua terra natal, ele vai querer ter essa vivência muito mais íntima, muito mais intimista. Ele consegue se sentir mais à vontade, ter a relação familiar, estar andando nas ruas, sentir a água da chuva cair em cima dele, o frio, o vento mais forte, ele lembrando de momentos históricos, não somente dele, mas da cidade dele também. Mas enfim. Aos poucos, reuniu músicos locais e compôs milongas e canções que expressam um clima frio e introspectivo, além da paisagem da planície da região. Então, dentro das músicas dele, junto com esse grupo de amigos que eles se juntam para poder cantar sobre a cidade de Pelotas, sobre como funciona o clima da região sul, né? E aí fala aqui que ele compôs de milongas. O que é que são milongas, professor? Então, milonga é um termo de origem africana que significa palavras. O termo é usado para designar uma música tradicional da região dos Pampas, Pampa, a região do sul, ali, né? Que funde tradições hispânicas. Quando a gente fala sobre hispânico, ó, o nome já é parecido, ó, hispânico, Espanha. Hispânico, Espanha. Então, quando a gente fala de fundir tradições hispânicas, sendo que a gente fala sobre Espanha principalmente por conta do domínio espanhol nas Américas. Tá? Então, é a América Espanhola, Argentina, Uruguai, Paraguai, aquela região que está próxima justamente do Rio Grande do Sul. Então, as tradições hispânicas que vieram da Espanha ficaram aqui no Brasil que ficaram aqui nas Américas, né? Na América Latina. Cubanas e gaúchas, acompanhadas pelo violão. Então, essas milongas vão ser essas músicas vão ser essas músicas tradicionais dessa região dos Pampas, que vai ter a união desses três tipos de tradições: as hispânicas ou latinas, as cubanas, provavelmente de algum amigo cubano dele que foi para lá e juntou a ideia que ele tinha de música, de musicalidade, de tradição, e gaúcha também, né? E pronto, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar a respeito disso assim. Tá, e só um trechinho aqui que eu vou deixar escrito para vocês também, lá na legenda do vídeo, que diz assim: o retorno de Vitor Ramil à sua cidade natal, Pelotas, coincide com a necessidade do músico de ver o mundo por meio de outros lugares, menos centrais. No século XXI, com o fortalecimento dos meios digitais como meio de expressão e integração, as culturas regionais e as populações periféricas passaram a ter mais espaço para se expressar, muitas vezes oferecendo uma alternativa estética
aquilo que é defendido e divulgado pela grande mídia. É interessante a gente falar sobre isso porque a tecnologia vai facilitar bastante para que a gente consiga conhecer mais do que a grande mídia costuma mostrar. É como se, por exemplo, a Globo, a Record, a Bandeirantes, o SBT, eles costumassem mostrar um determinado trecho da cidade que chama mais a atenção dos turistas, né? Só que aí você é morador de uma região que não é tão conhecida pelo turismo, mas que é tão ou até mais bonito do que aquilo que é mostrado na televisão. E aí você, claro, vai querer assim, não, vou defender minha terra, tenho que mostrar isso para as pessoas. Você vai lá filmando, vai cantando sobre aquele local e joga lá na internet. As pessoas começam a ver, falam, pô, que massa, velho, esse canto da cidade aí que eu não conhecia e tal. E aí então ele passa a ter mais espaço de expressão, as tecnologias ajudam a ter mais espaço para poder expressar isso, oferecendo essa alternativa estética, essa alternativa à beleza que é vista somente na grande mídia, aí começa a mostrar em outros meios, divulgar em outros meios. O nome dessa música, Satoalep, é uma brincadeira com o nome da cidade de Pelotas, enunciada de trás para frente. Nessa canção, o artista fala do seu universo pessoal e sua relação com a cidade de Pelotas, sobre a casa que ele mora com seus pais, Dalva e Kleber, o nome Dalva e Kleber dos pais do Vitor Ramil, e a avó, sobre o clima da cidade também, do frio, né? Esse vento nos olhos, charcando os olhos. E aí também fala do Zeca Neto, a invasão de Zeca Neto e tal. Zeca Neto foi um personagem que fez parte da Revolução de 1923. E aí que faz parte de algumas batalhas, de alguns movimentos que foram chamados de charqueados. Por isso que ele fala na música, muitas charqueadas, né, invasão de Zeca Neto, existe Satoalep, tá? Mas eu vou deixar esse textinho aqui, digitado lá na legenda do vídeo, para vocês já darem uma olhadinha. Beleza? Próxima aula a gente continua lá, falando do Olodum, falar de mais coisa que vai vir pela frente aí. Mas aí nas próximas aulas, para não encher tanta linguiça aqui, tá bom? Valeu, galera. Tchau.